Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. A quem Jesus Cristo dirigiu o Sermão da Montanha? Ser perfeito é uma realidade? Como aplicar as 9 bem-aventuranças? Quais são as marcas da perfeição do Senhor? O que seria a constituição para a perfeição? Nossa perfeição está pendente? Como alcançar a perfeição? Quais são as 9 marcas para alcançar a perfeição? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Então, nessa semana vamos estar estudando o Vem Segue-me. E a lição vai ser Mateus 5 e Lucas capítulo 6. Espero que possamos aprender juntos vários princípios aqui. Apenas lembrando aqueles que não se inscreveram no canal Ramilfo Ensina, por favor se inscrevam, convide as pessoas que você gostaria. Sempre, né, se você quiser, pode fazer um comentário ou se quiser fazer alguma pergunta também. Abaixo do vídeo tem o campo de comentários. E não esqueça de sempre dar o seu like se você gostou ou não, ok? Então, essa semana nós vamos aprender a respeito de Mateus 5. E eu gostaria de, nessa semana, no Vem Segue-me, eu vou dividir em duas partes o capítulo 5 de Mateus, onde nós vamos aprender sobre as bem-aventuranças, né? Mas uma das coisas que eu gostaria aqui de colocar aqui para nós, e quem quiser também acompanhar ou Mateus capítulo 5 ou terceiro Nef capítulo 12, onde o Senhor também repetiu as bem-aventuranças. Então aqueles que quiserem acompanhar no livro de Mórmon também e de fazer as suas correntes de escrituras aí, é uma boa oportunidade. Então, a quem Jesus Cristo dirigiu esse Sermão da Montanha? Então, lembrar que é chamado Sermão da Montanha porque ele estava no lugar alto, numa montanha, e muitas pessoas ouvindo, né? Então, a quem era dirigido? Era dirigido aos membros da Igreja de Cristo. Nos versículos iniciais de um sermão semelhante proferido aos nefitas na América, o Senhor dirige-o claramente aos membros da igreja. Por isso que nós podemos acompanhar no terceiro Nef, capítulo 12 também, nós vamos ver isso. Ao estudarmos esse sermão, devemos compreender que algumas partes deste amplo sermão foram dirigidas expressamente aos discípulos, que tinham sido ou seriam chamados ao apostolado. Consequentemente, sendo requerido deles que renunciasse todos os interesses mundanos pela obra do ministério. E outras partes, né, desse sermão foram e pode ser aplicado de forma geral, ou seja, para os membros da igreja. Então, uma das coisas que nós podemos notar aqui, e antes de entrar no próprio sermão, em Mateus 5,48 e terceiro Nef 12,48, nós aprendemos aqui que o Senhor encerra nesse capítulo dizendo, então na Bíblia ele diz o seguinte: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Então, e se nós formos notar no livro de Mórmon, ele fala a mesma coisa, mas ele dá tem uma diferença muito sutil, porque em Mateus ele registra que o Senhor falou: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Já depois da morte e ressurreição e a aparição aqui nas Américas, onde ele ensinou novamente o Sermão da Montanha, no 48 diz: portanto quisera que fosseis perfeitos assim como eu e como vosso Pai que está nos céus. Então aqui ele já se coloca como
cumpridor da missão do Pai, né? Então agora ele está dizendo que nós possamos ser como ele e como o Pai. E vamos entender um pouco sobre a perfeição, porque muitas pessoas às vezes, vamos ver aqui, ó, a perfeição é uma palavra que provoca diferentes reações em muitas pessoas. Algumas dizem perfeição é impossível alcançá-la. Outras declaram perfeição, fico desanimado só em pensar nela. Todavia, o Senhor nos daria um grande mandamento impossível de ser guardado? Nefe não ensinou que o Senhor prepara um caminho pelo qual poderemos cumprir? O sermão da montanha são as marcas da perfeição do Senhor. Então, o próprio Cristo está dizendo que nós precisamos buscar esses atributos e ser como Ele e o Pai. Então, se eles são perfeitos, nós também podemos ser. Claro que não é algo que acontece rápido, né? Vamos lembrar, na aula passada nós aprendemos que o presidente Nelson ensinou sobre o arrependimento, que ele não é um evento, ele é um processo. Da mesma forma a perfeição. E nós vamos ver também uma citação do presidente Nelson, onde ele fala sobre isso, a perfeição. E qual é esse processo? Porque não é um evento, é um processo. Então nós vamos entender melhor. Eu gostaria de citar aqui o presidente Harold Billy, que foi um dos presidentes da igreja, e ele falou algo sobre a perfeição. Ele disse: Cristo veio ao mundo não só para expiar os pecados da humanidade, mas também para dar o exemplo diante dos homens quanto à perfeição da lei de Deus e de sua obediência ao Pai. No Sermão da Montanha, o Mestre nos deu o que podemos chamar de uma pequena revelação de seu caráter, que era perfeito, ou o que poderíamos chamar de uma autobiografia, cada sílaba da qual ele escreveu com seus atos. E ao fazer isso, ele estabeleceu um padrão para a nossa própria vida. Então, esses são os ensinamentos de um profeta também, do presidente Harold Billy. O presidente Harold Billy ainda, falando sobre isso, ele diz: essas declarações do mestre, lá no Sermão da Montanha, são conhecidas na literatura do mundo cristão como as bem-aventuranças, e foram consideradas pelos comentadores da Bíblia como a preparação necessária para entrarmos no reino dos céus. Então, para cumprir o objetivo dessa discussão, permitam-me referir-me a elas como algo muito superior. Isso agora a visão do presidente Harold Billy como um profeta. Então ele está dizendo: quando se aplicam a mim e a vocês o Sermão da Montanha ou as bem-aventuranças, elas são de fato a constituição para uma vida perfeita. Então, lembrando que é um processo. Então nós vamos aprender nessa parte da aula, né, a primeira e a segunda, nós vamos falar das 9 bem-aventuranças. Talvez alguns vão perguntar, mas olhando na Bíblia, em Mateus 5, nós vamos encontrar 8. Mas nós vamos ver no livro de Mórmon que o Senhor, então, ele acrescenta uma boa aventurança, uma bem-aventurança no versículo 1 e 2. E nós vamos entender isso. Então eu classifico como 9 bem-aventuranças. Então nós vamos aprender aqui. E na verdade, falando sobre a perfeição, às vezes muitas pessoas, e nós nos perguntamos: o Pai Celestial realmente espera que eu e vocês sejamos perfeitos? Vamos ver o que o nosso profeta atual nos ensinou sobre isso. O termo perfeito foi traduzido do grego teleios, que significa completo. A forma infinitiva do verbo é teleiono, que significa alcançar um fim distante, ser totalmente desenvolvido, consumar ou terminar. E em algumas aulas anteriores nós falamos sobre isso, de nós aprendermos a iniciar as coisas e terminar.
E aí ele diz o seguinte, presidente Nelson: por favor, note que a palavra não implica livre de erro, implica alcançar um objetivo distante. Então, ser perfeito, ou a visão que Deus espera que nos tornemos perfeitos, que não é um evento, mas um processo, ele implica isso, alcançar um objetivo distante. E aí então o presidente Nelson continua dizendo: o Senhor ensinou, não sois capazes de suportar a presença de Deus agora, portanto, continuai com paciência até serdes aperfeiçoados. E não precisamos ficar consternados se nossos sinceros esforços em direção à perfeição agora parecem tão árduos e intermináveis. A perfeição está pendente. Só pode vir plenamente depois da ressurreição e somente por meio do Senhor. Ela aguarda todos os que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, quem quiser estudar esse discurso na íntegra, é um discurso intitulado do presidente Nelson, Perfeição Pendente, na Liarona de novembro de 95. Então, que nós possamos entender isso. Ser perfeito é possível? É esperado? Também é. Mas Deus nos conhece individualmente. Como já aprendemos em várias aulas, né? Que somos diferentes, temos capacidades e habilidades diferentes. Por isso que o Senhor sabe o quanto nós realmente precisamos trabalhar, né? Exercitar fé e ações para nos tornarmos então, ou para chegarmos nessa perfeição. Então eu acredito que agora nós podemos fazer essa pergunta para nós: como posso aplicar as qualidades ensinadas por Jesus Cristo no Sermão da Montanha que me ajudarão a crescer e a alcançar a perfeição? Então, como isso pode nos ajudar? Então vamos começar lendo então as bem-aventuranças. Então nessa primeira parte nós vamos estudar até a sexta bem-aventurança. E depois então, na segunda parte dessa aula, desse estudo, nós vamos ver o restante das bem-aventuranças. Então, vocês vão notar aqui que eu estou até colocando as duas escrituras, de Mateus 5 e 3º Nef 12. Nós vamos ver, usando as duas, né? Então, na coluna da esquerda aqui, vocês vão ver que é o de Mateus 5, e na coluna da direita é 3º Nef 12. Então, em Mateus ele registra: Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. No livro de Mórmon, lembra que eu disse das 9 bem-aventuranças? Aqui o Senhor já vai ensinar a primeira aqui, que já não está em Mateus, mas o Senhor ele acrescentou isso, né? E a importância disso nós vamos ver. E aconteceu que, após ter dito essas palavras a Nef e aqueles que tinham sido chamados, ora, eram 12 os que haviam sido chamados e haviam recebido poder e autoridade para batizar. Eis que Jesus estendeu a mão à multidão e clamou, dizendo-lhes: bem-aventurados sois vós, se derdes ouvidos às palavras destes 12, que escolhi entre vós para exercer o ministério junto a vós. E a eles deem poder para batizar-vos com água, e após haver sido batizados com água, eis que eu vos batizarei com fogo e com o Espírito Santo. Portanto, bem-aventurados sois se crerdes em mim e fordes batizados, e depois de me haverdes visto e de saberdes que eu sou. Então essa primeira bem-aventurança está no versículo 1 e 2, né? Que é dar ouvidos às palavras dos profetas, né? Então no versículo 2, na Bíblia, dizia: abrindo a sua boca os ensinava, dizendo. Então no livro de Mórmon, em 3º Nef 12, 2, ele diz: e outros sim, mas bem-aventurados são os que acreditarem em vossas palavras, porque testificareis que me vistes e sabeis que eu sou. Então, aqueles que realmente ouvem os profetas, videntes e reveladores, né? Então, o papel de um profeta, vidente e revelador, um membro do coro dos apóstolos,
é testificar de Jesus Cristo. E aqueles que acreditarem em suas palavras, então ele diz aqui que vão saber, né? E ele diz, sim, bem-aventurados são os que crerem em vossas palavras e humilharem-se profundamente. Ou seja, não é só acreditar, né? Ou ouvir, mas é tomar decisões de mudar, de melhorar o nosso comportamento, a obediência, aquilo que for necessário. E forem batizados, porque serão visitados com fogo e com o Espírito Santo, irão receber a remissão dos seus pecados. Então essa é a primeira bem-aventurança, né? É ouvir os profetas, se arrepender e buscar fazer melhor. A próxima bem-aventurança nós vamos encontrar no versículo 3. Então agora, a partir de agora, eu vou apresentar primeiro o que está em Mateus 5 e depois o que está em terceiro Nef 12. E aí nós vamos entender melhor a explicação do que quer dizer isso, por que o Senhor está falando dessa forma, né? Ou como ele está ensinando. Então, lá em Mateus está registrado, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Já em terceiro Nef 12, versículo 3, sim, bem-aventurados são os pobres em espírito que vêm a mim, porque deles é o reino dos céus. Então, ser pobre de espírito não é uma pessoa sem luz, pobres de espírito. Vamos entender aqui qual é o real significado disso. Ser pobre de espírito é sentir-se como o necessitado espiritual, ou sempre dependendo do Senhor. Então, os pobres de espírito que o Senhor está dizendo é aqueles que sabem que são dependentes de Deus para obter suas roupas, alimento, o ar que respira, sua saúde, sua vida, cuidando para que nenhum dia passe sem que ofereça uma oração de agradecimento, pedindo orientação, perdão e forças suficiente para as necessidades diárias. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, que são dependentes de Deus, reconhecem isso e são dependentes de Deus. No versículo 4, então, de Mateus, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Não é aquele que vive chorando, né, só reclamando, tudo está ruim. O que o Senhor quer dizer com os que choram? No livro de Mormon diz, e outros sim, bem-aventurados são todos os que choram, porque eles serão consolados. Então, quem são esses que choram? Para chorar, como a lição do mestre nos ensina, a pessoa deve demonstrar aquele pesar divino que produz o arrependimento. Ou seja, é o arrependimento não do que os outros vão pensar de mim, mas o que Deus está pensando. Ou o que o meu erro está desagradando a Deus, obtendo o perdão dos pecados e impedindo-o que volte a praticar os mesmos atos pelos quais chora. Então, bem-aventurados os que choram, aqueles que se arrependem dos seus pecados. No versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. No livro de Mormon, e bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem são esses mansos? O homem manso é definido como uma pessoa que não se ofende ou se irrita facilmente com a palavra injuriosa. A mansidão não é sinônimo de fraqueza. O homem manso é uma pessoa forte, poderosa e de total autodomínio. O homem manso, ou a mulher mansa, é um indivíduo que tem a coragem de defender suas convicções morais, apesar da pressão exercida por membros de seu círculo de amizades ou de grupos sociais. Então, bem-aventurados os mansos. No versículo número 6, nós vamos ver então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E no livro de Mormon, bem-aventurados são todos os que têm fome e sede de retidão ou de justiça, porque eles serão cheios do Espírito Santo. E o que nós podemos entender? Então aqui eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Já teve tamanha fome e sede que apenas uma migalha de pão, uma gota de água fresca para saciar a agonia que o angustiava parecia a mais cara de
todas as posses? Se já sentiu essa fome, então pode começar a compreender em que sentido Matt falou que devemos ter fome e sede de justiça. É esse tipo de fome e sede que faz com que as pessoas que estão longe de casa procurem a companhia dos santos nas reuniões sacramentais e as incita a adorar no dia do Senhor onde quer que estejam. Essa é a força que nos induz a orar fervorosamente e nos leva aos templos sagrados e faz com que sejamos reverentes em seu interior. Essa é a fome de sede e justiça que o Senhor espera, que possamos aplicar. Então, nessas bem-aventuranças, as 6 primeiras, lembra-se que eu falei 9, E as outras, então, eu vou tratar na próxima parte dessa aula. Essas, então, 6 primeiras bem-aventuranças, para que nós possamos deixar gravado em nossa mente, eu gostaria de repassar aqui rapidamente. Então, aqui na coluna, nesse gráfico do lado esquerdo, vocês estão vendo a escritura onde se encontra em Mateus e em Terceiro Nef. Então, a primeira bem-aventurança é ouvir os profetas. E vamos lembrar, não só ouvir, mas colocar em ação, Ou seja, buscar aplicar da melhor forma possível aquilo que nós aprendemos da doutrina de Cristo. E qual é o resultado disso, então? Que nós vamos ter a remissão dos nossos pecados. A segunda bem-aventurança, é que o Senhor falou, os pobres em espírito. O que seria, então? São aqueles que reconhecem Deus e sabem que são totalmente dependentes de Deus. Assim como Moisés disse, quando Deus ele proporcionou a visão para Moisés de toda a criação da terra, desde o início ao final, e depois daquela visão espiritual, ele perdeu as forças, e aí quando ele recobrou as forças, lá em Moisés 1, versículo 10, ele falou, agora eu sei que o homem nada é sem Deus. Então isso é ser pobre em espírito, é reconhecer e saber que é um dependente de Deus em todas as coisas. A terceira bem-aventurança, o Senhor falou, são aqueles que choram. Vamos lembrar que o Senhor está dizendo, é bem-aventurança chorar. Então não é aquele choro de reclamação, choro de lamentação, quem são, porque ele está dizendo que é uma coisa boa. Então são aqueles que se arrependem. Os que choram, aqueles que realmente ficam tristes, por ter cometido erro, ou às vezes violado o mandamento, mas ele busca Deus, porque ele é pobre em espírito, reconhece que é dependente de Deus, então ele se arrepende e vai procurar não repetir mais aquele erro. A quarta bem-aventurança, ele fala os mansos. Quem são os mansos? É aqueles que não se ofendem, Às vezes tem pessoas que, às vezes, de forma proposital, procura ofender alguém. Mas é como uma vez o Elder Beder ensinou, é como se fosse algo que você recebe, um presente, e aquele presente só é seu se você aceitar. Então, se alguém tem a intenção real de ofender alguém, aquela pessoa se ofende se ela quiser. Ela recebe aquele presente, se ela quiser. Então, os mansos são aqueles que não se ofendem, A quinta bem-aventurança, o Senhor falou aqueles que têm fome e sede de justiça. E o livro de Mão fala fome e sede de retidão, São aqueles que procuram frequentar a igreja, renovar os convênios, frequentar o templo, estuda as escrituras, é aquele que tem fome, Conforme o livro de Mórmon nos ensina, banqueteai-vos com as palavras de Cristo, que elas é que vão nos levar a ser perfeitos e receber a vida eterna. Porque para receber a vida eterna nós vamos estar nesse patamar, E como o nosso profeta ensinou, que essa perfeição não está dizendo que não é cometer erros. Nós estamos no caminho dela. Então é um objetivo
de alcançar algo maior. Então é linha sobre linha, preceito sobre preceito, podemos ser perfeitos. Então, talvez essa perfeição não vai ser alcançada em sua plenitude total ainda nessa vida, mas estamos a caminho. Lembrando que não adianta pensar, eu vou atravessar o véu e lá eu vou fazer tudo certinho. Vamos lembrar que nós aprendemos o plano de salvação. Quando as pessoas morrem, elas levam o sentimento, o caráter, as coisas como ela é. Aqui ela morreu, ela vai ser lá. Então ela vai ter que trabalhar isso também. Então por que não começar agora? Então às vezes é o que a oposição, Lúcifer, ensina as pessoas. Lúcifer não vai ensinar as pessoas a não fazer as coisas, mas ele ensina a retardar ou procrastinar as ações. E aí muito provavelmente quando chega um momento de eu preciso ter isso a meu favor, eu nem comecei. Então é agora. E a sexta bem-aventurança, o Senhor falou, aqueles que são misericordiosos vão ter misericórdia. São aqueles que não se vingam, né? Eles proporcionam a misericórdia para as pessoas. Então, a misericórdia é algo que é importante nós termos ela em nossa vida. Então, que nós possamos ter aprendido aqui, né, as bem-aventuranças, e vamos lembrar que é possível, ou Deus espera que sejamos perfeitos? Espera. E Ele nos deu o caminho. E é algo que nós temos que buscar individualmente, esses atributos, e aplicá-los da melhor forma possível, para que então possamos ter esse sucesso. Então, na segunda parte dessa aula, nós vamos aprender as outras bem-aventuranças. E aí eu gostaria de, na próxima aula, eu vou compartilhar com vocês uma parábola, que é a parábola dos mergulhadores, que ela é compartilhada de um irmão da Bia Yu, e tem a ver, né, com isso tudo, de nós podemos buscar a perfeição, mas de tomar cuidado de não julgar as pessoas, porque às vezes as pessoas não fazem como nós fazemos, ou não são iguais a nós, então para que nós não usemos desse julgamento. Mas nessa parábola, na segunda parte dessa aula, vocês vão entender. Então eu espero que eu possa ter ajudado e possamos ter aprendido juntos essas 6 primeiras bem-aventuranças, ok? Então, até a segunda parte dessa aula.